Bom, pessoal, agora nós vamos demonstrar as estruturas na prática, que nós já conversamos, né, na formação da veia cava superior, mostrar a veia ásigos, mostrar a jugular interna, a confluência da interna com a subclávia, formando, né, a veia cava superior, as estruturas do mediastino. Então, esse é o primeiro foco que nós teremos nessas peças. É muito importante vocês estudarem no livro texto e atlas todas essas identificações. Então, falando um pouquinho do pescoço, que nós estamos com a face coberta do nosso cadáver, e nós vamos demonstrar o que eu falei para vocês, o músculo externo cleidomastoide, o qual estou segurando aqui na minha pinça, né, apontando aqui o músculo externo cleidomastoide, tudo bem? Bom, aqui ele está seccionado, obviamente, né, a abertura superior do tórax está dissecada, e nós temos externamente a ele, olha o que nós vamos encontrar aqui, externo ao músculo, ou lateral ao músculo esternocleidomastoide, nós vamos encontrar a veia jugular externa, tá vendo? Ó, veia jugular externa. E a veia jugular externa aqui, ela vai desembocar. Aqui nós temos a veia subclávia, deixa eu apontar aqui para vocês, a veia subclávia, onde a veia jugular externa, ela irá desembocar. Vai desembocar nesta aqui, nesse é o antímero, é a direita, né? Veia jugular externa direita, desembocando na veia subclávia direita, tudo bem? Então, agora vamos rebater aqui, lateralmente, o músculo esternocleidomastoide, rebatemos com ele a jugular externa, para nós não confundirmos, e nós vamos encontrar, pessoal, aquilo que nós falamos lá na aula de nervos, não sei se vocês estão lembrados, mas é importante nós recordarmos as estruturas, né, da chamada bainha. Deixa eu retirar um outro nervo que está aqui abaixo, né? As estruturas da chamada bainha carótica. Lembram disso? A veia jugular interna, que está aqui na minha mão, na minha pinça, o nervo vago e a artéria carótida comum. Aqui nós estamos à direita, veia jugular interna direita, o nervo vago direito e a carótida comum direita, tá certo? Então essas estruturas aqui, a veia jugular interna é a mais lateral, a artéria carótida comum é a mais medial, e no ângulo posterior entre elas nós vamos encontrar o nervo vago que está aqui, né? Tá bem junto. Muito bem. Então, guardando aqui, a veia jugular interna está medial ao músculo esternocleidomastoide. Só seguirmos aqui a artéria carótida comum direita, ela vai se dividir, né, em a artéria carótida comum direita, se dividindo em carótida externa direita e carótida interna. Carótida interna que passa no canal carótico, vai lá para a cavidade craniana, que vocês estudarão com detalhes na neuroanatomia. E a carótida externa nós veremos a seguir os ramos, alguns dos ramos da artéria carótida externa, né? A artéria facial, a artéria temporal, né? A artéria lingual, que nós veremos em uma outra peça, tá bom? Então, vejam aqui nessa peça, nós temos agora, nós vamos descer um pouquinho aqui para mostrar a veia jugular interna. Olha o músculo escaleno anterior, que eu falei para vocês na aula passada de nervos, né? O nervo frênico que está aqui desce, corre anteriormente ao músculo escaleno anterior, tá certo? O músculo escaleno anterior, aqui é o nervo vago, tudo bem? E vejam aqui a veia jugular interna. Veia jugular interna, deixa eu puxar um pouquinho aqui, veia jugular interna direita, vamos afastar um pouquinho aqui o tórax, o gradil costal, veia jugular interna direita, esta é a veia subclávia direita, que está vindo, né, a confluência de veias do membro superior, trazendo sangue do membro superior direito. Então, veia subclávia direita, veia jugular interna direita, estão formando esta veia aqui, veia braquiocefálica direita. Então, veia subclávia direita com a veia jugular interna direita, conflui, formam a veia braquiocefálica direita. O que eu estou segurando agora com a pinça, pessoal, olha, eu vou segurar com a minha mão, com o meu polegar aqui, indicador esquerdo, ó. Estou segurando, estou passando a pinça, é a veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita, veia braquiocefálica esquerda,
tudo bem? Aqui nós não temos nesse lado, né, a veia jugular interna esquerda, nem a subclave esquerda. Então, para demonstrar que é da mesma forma que aqui, veia jugular interna direita, veia subclávia direita, formando a veia braquiocefálica direita, e aqui a veia braquiocefálica esquerda. As duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda, estão formando esta grande veia aqui, que é a veia cava superior. Vejam aqui, nós temos o pericárdio, né? Abrindo o pericárdio, que o átrio direito, vejam aqui, veia cava superior, e aqui abaixo a veia cava inferior, tá bom? Veia cava superior e a veia cava inferior. Tudo bem? Bom, nós temos aqui, vamos falar do arco da aorta, que é importantíssimo agora para vocês. Nós temos, já viram lá, ponto de referência anatômico, ângulo external. Ângulo external, na altura do ângulo external, nós vamos encontrar o arco da aorta e os ramos do arco da aorta. Então, o primeiro ramo do arco da aorta, nós temos o tronco braquiocefálico, que vai dividir em carótida comum direita e subclávia direita. Então, carótida comum direita, subclávia direita. Tudo bem? O segundo ramo está aqui, que é a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro está aqui, ó, subclávia esquerda. Então, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Tudo bem? Vejam as estruturas, aqui nós estamos no ponto, vocês não estão vendo, mas é o ponto de referência anatômico do mediastino superior, que eu falei para vocês. Então, esta região toda aqui, ó, traqueia, nós temos o tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, nervo vago, nervo frênico, tanto de um lado quanto do outro, né? Aqui a traqueia, posterior à traqueia, eu vou segurar aqui, mas ela está mais à esquerda aqui, onde eu vou puxar aqui, pessoal, ó, isso daqui, ó, que eu estou puxando, é o esôfago. Veja o esôfago posterior à traqueia. Então são as estruturas do mediastino, né, que nós chamamos mediastino superior, né? A formação daqui das veias braquiocefálicas, tudo bem? Início também da veia cava superior, e o mediastino médio é o que nós estamos encontrando aqui, que vocês já estudaram no coração, tudo bem? Então essas estruturas são importantes nós demonstrarmos aqui na prática, né? E agora nós vamos demonstrar a veia ásigos para vocês e também os ramos da artéria carótida externa. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho da veia ásigos, né? Então, conteúdo agora do sistema de veia ásigos, conteúdo do mediastino posterior. Então, nessa peça aqui totalmente dissecada, onde nós retiramos as vísceras, nós temos a coluna vertebral, vocês estão vendo aqui, pilar direito, pilar esquerdo, né? Lado direito, lado esquerdo. E nós temos aqui estas veias aqui que eu falei para vocês na aula. Então, correndo à direita da coluna vertebral, a veia ásigos, veia ásigos. Estão vendo aqui? Esta é a veia ásigos. Ela vai desembocar, aqui ela está rompida, né? Mas eu vou mostrar na outra peça, né? A veia ásigos desembocando, né? Na veia cava superior. Vejam aqui, percebam as veias intercostais. Vejam as veias intercostais drenando aqui, formando a veia ásigos, né? Nós temos aqui a veia lombar ascendente com a veia subcostal aqui, pessoal. Aqui a veia subcostal, veia lombar ascendente, formando a direita, formando a veia ásigos. Vejam aqui à esquerda a veia hemiásigos, a veia lombar ascendente aqui, a veia subcostal esquerda, veia lombar ascendente esquerda, veia subcostal esquerda e a veia hemiásigos. Estão vendo? Veja que a veia hemiásigos, na altura aqui mais ou menos de P9, ela cruza o plano mediano e vai desembocar na veia ásigos. E aqui nós vamos encontrar a veia hemiásigo, tá? A veia hemiásigo está desembocando aqui na altura de T8, T7, T8, vai desembocar, também cruza o plano mediano e vem para a veia ásigos. Então, aqui a veia hemiásigos à esquerda e superiormente a veia hemiásigos acessória. Lembrem-se do território de drenagem dessas veias, né? Então, drenando, né, todo
os espaços intercostais. Nessa peça aqui, vamos demonstrar como nós temos aqui as duas cavidades pleuropulmonares, onde estão os pulmões, onde eu estou tocando, compartimento central, que é o mediastino médio, que eu falei para vocês. Vamos rebater aqui à direita, né, os pulmões. Nós estamos nesse ponto aqui, a veia ásicos, vejam a veia ásicos. Aqui, a veia ásicos vai cruzar e ela vai desembocar nesse ponto aqui, é o que a gente chama de arco ou crossa da veia ásicos, vai desembocar na veia cava superior, tá certo? Então, aqui a veia ásicos e aqui a crossa, né, o arco dela desembocando na veia cava superior. Vamos rebater aqui um pouco à esquerda para nós identificarmos aqui. Deixa eu puxar um pouquinho, vamos ver se ficou bom aqui. Enfim, nós temos agora aqui a veia, né? Eu estou puxando aqui, deixa eu puxar direitinho. Está separada esse ponto aqui, pessoal, é a veia hemiásicos, e aqui a gente tem um trajeto dela aqui, ó, cruzando o plano mediano. Aqui a veia hemiásicos e acima a veia hemiásicos acessória. Então esse é um ponto importante que nós temos que demonstrar nessa peça para vocês, tá bom? Bom, pessoal, nós já demonstramos então o sistema de veia ásicos, né? Mas retomando ainda nesta peça, que é muito importante, vamos rebater aqui à esquerda. Vejam que interessante aqui, ó. Aqui nós rebatemos, né, o pulmão esquerdo e nós encontramos essas duas estruturas aqui que são importantíssimas, tá? Vocês entenderem. Nós vimos o arco da aorta com seus ramos, né? Tronco braquicefálico direito, carótida comum esquerda, subclave esquerda, e depois disso a aorta ela vai descender, o que nós chamamos de aorta descendente, uma parte torácica e a aorta abdominal. Então nós temos aqui novamente o nosso músculo diafragma, o músculo diafragma, e o músculo diafragma possui aberturas, o hiato esofágico, que é a passagem do esôfago aqui, e o hiato aórtico, né, aonde vai passar a aorta descendente. Vejam que interessante, quando a aorta vai descender, né, termina o arco da aorta, vejam que a aorta ela passa para a esquerda do esôfago. Vejam que o esôfago ele está numa posição mediana, estão vendo aqui? A aorta ela cruza, ela passa à esquerda do esôfago e ocupa boa parte, né? Vai ao longo do seu trajeto no tórax, ela fica à esquerda, o esôfago na sua posição mediana, e próximo ao hiato esofágico, a aorta se dirige ao plano mediano, que está aqui, e fica posterior ao esôfago. Então, boa parte do seu trajeto no tórax, ela fica à esquerda do esôfago, e quando ela se aproxima já do diafragma, ela se dirige ao plano mediano e fica posterior ao esôfago. E aí ela vai para o abdômen, né, aonde recebe o nome, quando ela passa pelo diafragma, atinge o abdômen, onde nós vamos encontrar aqui, né? Aqui vocês verão, né, todos os ramos da aorta, são os ramos colaterais. O que são ramos colaterais? É quando um vaso emite um ramo e o tronco principal continua a existir. Então os ramos, nós temos aqui as artérias renais, que nós vamos demonstrar aqui para vocês, né? Aqui a veia renal, aqui a artéria renal, ramos da aorta, né? A renal esquerda e a renal direita. E vejam, com a aorta, quando atinge próximo ao ângulo lombosacral, ela vai se dividir, né? Vai emitir seus ramos terminais, que são as artérias ilíacas comuns, tá certo? Muito bem, então esse é um ponto de referência anatômico importantíssimo, nós tínhamos que demonstrar para vocês. Bom, pessoal, agora, como nós já falamos da aorta abdominal, vamos falar também da formação da veia cava inferior. Então já mostramos toda a parte superior. Então vamos afastar aqui o fígado e o rim direito para que vocês vejam com detalhes. É muito importante, pessoal, vejam que à esquerda nós temos a aorta e à direita nós temos a veia cava inferior. Então, muito importante, são
uma consideração. Imagine uma mulher, uma gestante, né? Já está lá com suas 36 semanas de gestação, o útero gravídico já ocupando o abdômen. Normalmente as gestantes têm hipotensão postural, né? Então tem grande dificuldade quando deita do lado direito, então há uma pressão do útero sobre a veia cava inferior e levando a hipotensão postural. Então a recomendação é que se deite, né, a gestante para o lado esquerdo, porque a artéria tem camada muscular, túnica muscular, camada elástica na sua túnica média e que protege, né, contra essa compressão que existe do útero. Então, como a parede aqui é pobre da veia cava inferior, né, sua túnica média de músculo, não tem músculo liso, né, então quando o útero se sobrepõe nessa estrutura, acaba pressionando o vaso e aí tem o que nós chamamos de hipotensão postural. Então vejam aqui, à direita a veia cava inferior e à esquerda a aorta. A aorta descendente, a parte abdominal da aorta, tudo bem? Então nós temos aqui a artéria aorta, né, abdominal, seu ramo, um ramo colateral, que é a artéria mesentérica inferior, que vocês verão em digestório, e quando atingem aqui próximo ao ângulo lombosacral, pouco acima, né, 2-3 centímetros acima do ângulo lombosacral, né, a altura de L5, a artéria, a aorta, ela vai emitir seus ramos terminais, nós chamamos de artérias ilíacas comuns, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda, artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Seguindo, né, as artérias ilíacas comuns, quando a artéria ilíaca comum aqui ela atinge aqui a abertura superior da pelve, nós temos um ponto de referência anatômico importante aqui, essa estrutura aqui, ó, que é o ureter. O ureter, tanto à direita quanto à esquerda, ela vai cruzar os vasos ilíacos que nós chamamos e um pouquinho acima do ureter, né, antes de encontrar o ureter, a artéria carótida comum, né, muito próxima aqui no ponto de referência anatômico, por isso que é importante a gente estudar a topografia, ó. Aqui é a articulação sacroilíaca, pessoal, a articulação sacroilíaca, próximo aqui, ó, a articulação sacroilíaca, nós temos a artéria ilíaca comum se dividindo em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, tá certo? Artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. O ureter, ele está cruzando anteriormente os vasos ilíacos externos aqui e depois vai cruzar a artéria ilíaca interna aqui. Primeiro ela cruza os vasos ilíacos externos, e quando eu falo vasos ilíacos externos, é a artéria ilíaca externa e a veia ilíaca externa. Tudo isso acontece à direita e à esquerda também, da mesma forma. À esquerda, artéria ilíaca comum esquerda, artéria ilíaca externa esquerda e artéria ilíaca interna esquerda, tá certo? Então, artérias ilíacas comuns, artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, tudo bem? A artéria ilíaca interna, ela vai para onde, pessoal? Tanto à direita quanto à esquerda, para a cavidade pélvica, onde vai irrigar as vísceras que estão na pelve, que vocês verão adiante na próxima matéria, nas próximas sistema genital, sistema urinário, sistemas genitais masculino e feminino e urinário, tudo bem? E a artéria ilíaca externa, pessoal, ela vai para se dirigir para o membro, tá? Para os membros inferiores. Então, nós temos a artéria ilíaca externa. Quando a artéria ilíaca externa, guardem esse ponto de referência, né? Nós temos um ligamento aqui que não está sendo demonstrado, que é o ligamento inguinal, né? Então, até o ligamento inguinal, nós temos a artéria ilíaca externa. Passou o ligamento inguinal, raiz da coxa, artéria femoral, tá certo? É o mesmo vaso, passando em locais diferentes, recebem nomes diferentes. Tudo bem? Então, artéria, novamente, a aorta com seus ramos terminais, artérias ilíacas comuns, direita e esquerda. As artérias ilíacas comuns se dividem, artérias ilíacas externas e artérias ilíacas internas, direita e esquerda.
tudo bem? As ilíacas internas, direita e esquerda, vão irrigar a cavidade pélvica. As ilíacas externas, direita e esquerda, vão para os membros, tá certo? Claro, nós temos ramos que vão aqui para a parede da pelve, né? Para a parede abdominal também, mas quando passa a artéria ilíaca externa, passa pelo ligamento inguinal, na raiz da coxa, passa a se chamar então de artéria femoral, tudo bem? Agora vamos falar da veia cava inferior. Vou afastar a aorta para que vocês vejam. Então sempre artéria emite ramos, veia conflui como um rio com seus afluentes, não esqueçam isso. Quem forma a veia cava inferior é a confluência das veias ilíacas comuns. Então nós temos a veia ilíaca comum direita e a veia ilíaca comum esquerda. Então veia ilíaca comum direita, veia ilíaca comum esquerda. E as ilíacas comuns são formadas por quem, pessoal? Acompanham as artérias. Então nós temos aqui, vamos afastar, veia ilíaca comum, veia ilíaca externa, veia ilíaca interna, que está aqui, ó. Então, vamos afastar a artéria para que vocês vejam. Veia ilíaca externa, veia ilíaca interna. Aqui à direita, então veia ilíaca externa direita, veia ilíaca interna direita. Elas confluem e formam a veia ilíaca comum direita. Então, novamente, aqui agora afastando os vasos, veia ilíaca externa, veia ilíaca interna, tá? Direita, conflui e forma a veia ilíaca comum direita. E é da mesma forma a esquerda, tá bom? Onde nós temos aqui, ó, vejam, veia ilíaca externa esquerda e a veia ilíaca interna esquerda, formando a veia ilíaca comum, esquerda, formando a veia cava inferior, tá bom? Então esta é a formação da cava, né? Vocês já viram cava superior, cava inferior, a aorta abdominal, e a partir de agora nós vamos falar dos vasos que vão para os membros, tá certo? Vamos falar da ramos da carótida externa e depois vamos falar dos vasos que vão para os membros. Bom, agora nós vamos falar, né, sobre os ramos da carótida externa. Então vamos recordar aqui na pinça, a artéria carótida comum, ela vai se dividir, né, em artéria carótida externa, ramos para pescoço e face, e carótida interna, onde eu estou segurando agora, onde vai para a cavidade craniana, né, irrigar o encéfalo. Então, carótida comum, segurando aqui na pinça, carótida externa, que está aqui, e carótida interna, tá bom? E agora falando dos ramos da carótida externa, então vamos lá, ó. Esse primeiro ramo aqui, vejam que ele está indo para o assoalho da cavidade oral ou da cavidade bucal, que é a artéria lingual. Então vejam aqui a artéria lingual, que eu estou segurando aqui, né? Artéria lingual, que é carótida externa, para que não haja dúvidas, né? Artéria carótida externa, artéria lingual. Esta artéria aqui está indo para a face, como foi dissecado aqui, retirado aqui o corpo da mandíbula, né? Nós retiramos aqui, foi dissecado para mostrar os ramos. A artéria facial, onde vai irrigar toda a face, né? Musculatura da mímica, que vocês já viram. Depois nós vamos encontrar a artéria maxilar, então facial, maxilar, estão vendo aqui? A artéria agora aqui, ó, esse ramo aqui todo é a artéria maxilar, tá certo? Então estou segurando aqui a artéria maxilar, vejam que está indo para a maxila. Depois a artéria temporal superficial, que está correndo aqui, artéria temporal superficial, e agora nós vamos observar aqui a artéria occipital, estão vendo? Então, artéria temporal superficial, artéria maxilar, artéria facial, artéria lingual. São os principais ramos que vocês devem saber da artéria carótida externa.